Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A pergunta, nós aprendemos muito aqui no discipulado a importância das perguntas. Senhor, será este o tempo em que restaures o nosso reino, o reino de Israel? O Senhor vai nos livrar dos romanos? O Senhor vai restaurar a glória de Israel, o domínio de Israel? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que vos compete é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Quero ler com vocês ainda Atos, capítulo 19. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 19, passagem extremamente interessante. Atos, capítulo 19. Ainda em Atos, capítulo 19, também a partir do versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse momento. Peça a Deus que fale ao seu coração. Graças te damos, Senhor, por esses momentos aqui na tua presença. Esse tempo é do Senhor. Esse local é do Senhor. Separamos esse tempo das nossas vidas para estarmos aqui
diante da tua presença, porque cremos quando nos reunimos em teu nome, o Senhor se faz presente. Então estamos na tua presença. Domina, Senhor, cada mente e cada coração. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, e principalmente aquelas tentativas malignas de roubar o entendimento da tua palavra. Precisamos do Senhor, precisamos do teu Espírito, precisamos da tua graça. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Todos nós que conhecemos o Senhor, e que um dia na nossa vida, pela graça de Deus, sentimos esse chamado de Deus, esse chamado do Senhor para segui-lo nesse mundo, para fazer algumas rupturas, abandonar alguns caminhos, para ficar com o caminho de Deus, andar no caminho de Deus. Nós sabemos, hoje, alguns com 1 ano, no caminho de Deus, outros com 2 anos, outros com 10, outros com 40 anos. Nós sabemos que andar no caminho de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, não é uma coisa fácil. Ela é gloriosa, ela é extraordinária. Servir a Deus, desfrutar da graça de Deus, das bênçãos de Deus, é maravilhoso, é extraordinário. Nada nessa vida se compara a esse projeto de vida de seguir a Deus, de seguir Jesus, de fazer a vontade de Deus. A melhor coisa para a vida nossa, do ser humano, é quando nós encontramos o sentido da nossa existência. Encontrar o sentido da nossa existência, ele só é possível de ser encontrado em Deus. Quando nós vivemos com Deus e para Deus. Deus nos criou para Ele, e só seremos plenamente realizados, plenamente como seres humanos, quando vivermos plenamente com Ele e para Ele, nessa caminhada, nessa jornada, nesse relacionamento. Mas não é fácil. Não é fácil porque nós vivemos num mundo que resiste a Deus e à sua vontade. Nós vivemos num mundo que não tem nenhum compromisso com Deus e com a sua vontade, que não se interessa pela vontade de Deus, pela direção de Deus, pela proposta de Deus, pelo projeto de Deus. E nós vivemos aqui nessa final de semana, para essa semana, agora, aqui no Brasil, a celebração de uma festividade cultural que envolve quase toda a sociedade brasileira, e sem nenhuma maldade, também não querendo fazer um juízo mal, mas é muito óbvio e claro que aquilo não tem nada a ver com Deus e com a sua vontade. É uma celebração da bestialidade e dos sentidos mais baixos da natureza humana. É se reunir para dar vazão aos sentimentos mais, carnais, impuros da natureza humana. E nós vivemos nessa sociedade. Vivemos nesse mundo que não conhece Deus e que não se rende a Deus. E que também não se submete à vontade de Deus e que labora, que trabalha, que elabora estilos de vida, pensamentos, ideias, sentimentos que são todos eles contrários a Deus e à sua vontade. E lá, num momento da nossa vida, bate aquele vazio existencial, aquele vazio no coração. Nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o Evangelho de Deus, ouvimos a respeito de Jesus e os nossos olhos são iluminados, as escamas caem,
nós passamos a compreender as verdades espirituais reveladas por Deus na sua palavra, através do Evangelho, e começamos a nossa jornada, a nossa caminhada com Deus. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho 44 anos. Me lembro como se fosse hoje, quando comecei a ler o Evangelho, o Novo Testamento, quando o Espírito Santo tornou Jesus vivo, real, e pela graça de Deus, pelo chamado de Deus, eu comecei a seguir a Deus, a servir a Deus, mas não foi fácil. A primeira dificuldade que eu enfrentei foi com a família. Você traiu a nossa família. Você rompeu com os nossos costumes. Isso é uma traição. Como é que você faz um negócio desse? É duro. Mas entre Jesus, a vontade de Deus, a graça de Deus, que agora iluminava o meu coração, que dava um sentido, gente, uma alegria de viver que a minha família nunca tinha me dado, até porque as minhas relações familiares, elas não foram fáceis. Depois veio a dificuldade e as interpelações dos colegas de trabalho. Eu era um deles, eu vivia com eles, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas más intenções, os mesmos maus desígnios, as mesmas más conversações. E agora como é que eu vou chegar lá e não dá, Jesus está na minha vida. E Deus iluminou os meus olhos, eu conheço a verdade, não consigo mais. Não dá para rir mais dessas piadas maldosas e maliciosas, não dá, eu não quero. Isso não faz parte mais da minha vida. Deus colocou um novo rumo, um novo direcionamento, um novo sentido, um novo caminho existencial que iluminou a minha existência. Eu não quero mais. E eles começaram a fazer apostas para ver quanto tempo que essa conversão, essa mudança de rumo duraria. E pela graça de Deus, o Senhor sustentou e tem me sustentado ao longo desses 44 anos, e pude ver muito desses colegas que zombaram, que tripudiaram de mim. Outro dia fui pregar na Bethesda, uns 15 anos atrás, encontrei um deles, e que alegria vê-lo agora, no mesmo caminho de Deus, servindo a Deus, sabendo que ele era um dos mais terríveis que se podia imaginar. Deus é extraordinário. Mas foi com a família, foi com os colegas de trabalho, foi na escola. Porque eu vivia num mundo que não era o mundo de Deus. Eu vivia projetos, intenções e palavras e sentimentos que não estavam dentro do plano de Deus, e agora Deus estava trabalhando na minha vida, no meu coração, e aquelas pressões, elas foram tão intensas, e era um formato de perseguições para poder me dissuadir, me fazer desistir, me desanimar, e um dia eu fiquei extremamente desanimado. Um dia, eu quase joguei a toalha e eu disse para mim mesmo, não dou conta. O caminho é muito estreito. A porta é muito apertada. A pressão dos colegas, a pressão da escola, a pressão da família. E eu cheguei em casa muito abatido, muito entristecido. Não sabia o que eu faria no dia seguinte, dado toda aquela pressão, aquela angústia espiritual, jovem, 16 anos. E dormi. Gente, e creiam, porque é a mais pura expressão da verdade. Eu estou dormindo e escuto
no meu sono, um coro celestial, angelical, que cantava tão extraordinariamente cânticos de adoração e de louvor a Deus. Enquanto eu ouvia aquele coral, a minha alma, o meu espírito se renovava, o meu coração se alegrava, o meu coração se entusiasmava com a graça de Deus, com Deus, com a palavra de Deus, com os céus, com as realidades espirituais, que no outro dia eu acordei completamente renovado. Aleluia, glória a Deus. Eu quero é servir a Deus, eu quero é fazer a vontade de Deus, não tem nada melhor nessa vida. Os céus é uma realidade, Deus é uma realidade, a palavra de Deus é a verdade. E acordei pegando fogo no coração e na alma. Isso se chama ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Jesus está dizendo, e nós acabamos de ler, que todos nós precisamos, e todos nós, para viver uma vida cristã, de acordo com a vontade de Deus, em obediência e santidade, nós não podemos viver essa vida plenamente pelo nosso próprio esforço. Eu não consigo, gente, 44 anos de fé, eu não consigo viver a vontade de Deus na sua plenitude se não for pelo poder do Espírito Santo. Se não for por essa graça, por esse poder de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita na minha vida, que habita na sua vida como crente, como alguém que creu em Jesus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que conhece as verdades espirituais, mas que não consegue viver aquilo que você conhece, aquilo que você entende, eu te digo, nós precisamos da ação poderosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ninguém consegue vencer o pecado pelas suas próprias forças. Ninguém consegue vencer alguns hábitos pelas suas próprias forças. Ninguém consegue vencer alguns valores que foram plantados culturalmente dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Aquilo fez uma fenda na nossa mente, abriu a nossa mente, entrou dentro da nossa mente, se encastelou, virou uma fortaleza e aquilo nos perturba e não conseguimos vencer essa fortaleza. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus nós conseguimos vencer. É uma graça, é um poder sobrenatural. É uma ação divina, é uma ação sobrenatural. Todos sabemos ou precisamos saber do quanto necessitamos de Deus, da sua ajuda, do seu revestimento, da sua armadura, do poder de Deus, da armadura de Deus, da capacitação que vem de Deus para poder viver uma vida agradável a Deus. Ninguém vive uma vida santa de santificação se não for pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, agindo na mente, agindo no coração, agindo nas motivações, agindo nas decisões. É o Senhor, é o Espírito de Deus, é essa graça que Deus colocou à nossa disposição, Ele mesmo, a terceira pessoa da Trindade, que vem habitar em nós e estar conosco a partir do momento que nós cremos em Jesus. Amém? Não pensem que sou um sonhador, né? Mas foi muito engraçado porque eu estava pensando no texto, isso creio que acontece com todos nós, pastores, pregadores, Deus coloca o texto no coração, a gente começa a pensar nele, a orar, a buscar a Deus. Senhor, é isso, o que o Senhor tem para nós? E eu deitei à tarde, depois do almoço, não estava com barriga cheia, porque já tinha um bom tempo,
E foi muito incrível que eu, dormindo no meu sonho, estava no nosso templo antigo, naquele púlpito antigo, e eu pregava exatamente sobre a armadura de Deus. E eu dizia assim para os irmãos ali naquele culto, assim, com muita força, num tom mais alto do que o meu normal, e eu dizia: gente, nós precisamos da armadura de quem? E os irmãos respondiam: da armadura de Deus. E eu perguntava: de quem que é a armadura? A armadura é a armadura de Deus. Nós precisamos, queridos, da armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, depois vocês podem ler, está escrito, né, Paulo escrevendo àqueles queridos da igreja de Éfeso, dizendo-lhes: quanto mais, meus queridos irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Você que sabe o que é certo e não consegue fazer o certo, você que já leu na palavra de Deus, entendeu qual é a vontade de Deus, mas não consegue viver esse certo, essa vontade de Deus, clame a Deus de todo o coração, não dê descanso à sua mente, não dê descanso ao seu coração, busque a Deus, busque o poder de Deus. Vivemos dias terríveis, irmãos, na igreja. Dias terríveis. Crentes entregues ao pecado. Crentes subjugados pela mentira e pelo engano do diabo. Crentes sem força. Não tem força de viver a verdade que conhece. Quanto ao mais, meus amados e queridos irmãos, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. O que você precisa, o que eu preciso, é da armadura de Deus, é da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Está ciente de que não está conseguindo, não estamos falando aqui de nada idealizado, não, estamos falando da vida cristã normal, da vida cristã que você conhece, que é revelado na palavra de Deus e você não está conseguindo. Revesti-vos do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estava lendo o pastor Ronaldo Lidório, ele dizendo que 2 ou 3 lugares na Bíblia Sagrada aparece a armadura de Deus. E nesses outros lugares, as palavras usadas para armadura, elas são distintas. E que em Éfeso, capítulo 6, sobre a armadura de Deus, a palavra é a panóplia de Deus. E essa armadura de Deus, essa panóplia de Deus, era exatamente a armadura que o soldado romano utilizava. Aquela armadura, quem estivesse com aquela armadura, ele estava investido de toda a autoridade do Império Romano. Quem atacasse alguém com aquela armadura não estava atacando o indivíduo, não estava atacando a pessoa, mas estava atacando o Império Romano que estava representado naquela vestimenta e naquela armadura. E é isso que a palavra de Deus está dizendo: vista a armadura de Deus, porque você, com essa armadura de Deus, será visto não como você, indivíduo, pessoa, mas como alguém pertencente ao Senhor, pertencente ao reino de Deus. Estava em Belo Horizonte, isso deve fazer já uns 17, 18 anos, já lhes contei isso aqui algumas vezes.
E naquela reunião da Junta de Missões, estava ali o pastor Freitas, que era oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Ao mesmo tempo que era oficial da Polícia Militar, era também pastor de uma igreja batista em Belo Horizonte. E, conversando ali, a conversa tomou um rumo e nós chegamos num ponto que foi extremamente interessante. Já compartilhei aqui algumas vezes, para mim foi muito marcante. Ele disse que entrou na academia, nós temos aqui vários irmãos que são militares também. Ele disse que entrou na academia ali em Belo Horizonte, ainda como no princípio ali da formação dele, no processo de aprendizado e de formação. Um dia o comandante lhes disse, pegou a tropa ali dos formandos oficiais: hoje nós vamos para a rua, hoje nós vamos controlar o trânsito em Belo Horizonte. Vamos. Estão ali, Belo Horizonte, quem conhece, né, tem uns lugares que são aquelas descidas. Uma vez eu tentei subir numa daquelas ruas, num Vectra, de primeira, e o Vectra não subiu. Tão íngreme que era a subida, né? E ele dizendo que ele estava exatamente numa daqueles lugares, com essas ruas íngremes. Estão ali olhando o trânsito, distraído, de repente o comandante dele virou para ele e disse: Freitas, entra no meio da rua e manda aquela carreta parar. Ele falou: o senhor está brincando, né? Não. Entra no meio da rua, manda aquela carreta parar, e a carreta vem descendo por aquela rua íngreme, e ele tem que obedecer. Mas, comandante, eu vou ser atropelado. Não, você não vai ser atropelado. Porque essa farda que você veste representa o estado de Minas Gerais. E ele não é doido de atropelar o estado de Minas Gerais. Entra no meio da pista e manda a carreta parar. Entrou no meio da pista, magrinho, fechou os olhos, levantou a mão, disse que só ouvia chiado de carreta. Tch, 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 tch. E graças a Deus parou. Se você estiver revestido com a armadura de Deus, com a panóplia de Deus, querido, o inferno para. Os demônios caem na sua casa, na sua família, na sua vida. O que está faltando para nós, gente, é o poder de Deus. É o revestimento do poder de Deus, da autoridade de Deus. Na nossa vida como pai, na nossa vida como mãe, na nossa vida como filho, na nossa vida como servos de Deus. Eu fiz questão de ler Atos 1:8, né, quando Jesus disse: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Repitam comigo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? O poder de Deus, é isso que nós estamos precisando. E por isso que eu fiz questão de ler Atos 19, né? Porque Paulo chega nas regiões de Éfeso, encontra um grupo de discípulos e pergunta para os discípulos: e aí, gente, que alegria, vocês conhecem Jesus, receberam o Espírito Santo? Qual foi a resposta dos discípulos? Nunca ouvimos falar. Nem sabemos que existe o Espírito Santo. Imagino que Paulo bateu na cabeça e falou: meu Deus do céu, no que vocês estão crendo, gente? Que tipo de crente que são vocês? Que tipo de crente que não conhece, que nunca ouviu falar, que não vive na dependência, que não busca essa vida de comunhão com Deus, na presença de Deus, ser cheio da graça de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus? Eu suspeito que estamos vivendo dias assim. Crentes nominais.
crentes nominais, os nossos filhos, muitos deles, que nasceram na fé, que não tiveram a mesma experiência com Deus que nós tivemos, eles são crentes culturais. Assim como seriam católicos, assim como seriam espíritas, se tivessem nascido culturalmente na religião dos seus pais. Falta-lhes conhecer Deus, o poder de Deus, a vida com Deus. É triste ver os nossos filhos aprisionados pelo pecado, aprisionados pela cultura, porque não conhecem Deus e muito menos o poder de Deus. Errais porque vocês não conhecem nem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. O poder de Deus liberta. O poder de Deus quebra a espinha dorsal do pecado. O poder de Deus, que é Ele mesmo, a presença dEle, o Espírito dEle em nós, nos leva a viver uma vida santa e agradável a Ele. Mas nós fomos, acomodando-nos ao tempo presente, à cultura, ao bem-estar, às bênçãos, às coisas boas que Deus tem nos dado e nos esquecemos de que precisamos desesperadamente. Quanto ao mais, meus queridos irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus. Pegue a armadura de Deus, vista a armadura de Deus, entra no meio da pista, manda a carreta parar, porque ela vai parar. Pega a armadura de Deus, a panóplia de Deus, que é o símbolo, que é a parte representativa do Império Romano, e ai daquele que atacar um soldado com a panóplia, porque estará atacando não uma pessoa, mas o império inteiro. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, para vivermos uma vida agradável a Deus, vencendo a nossa carne, vencendo o mundo, vencendo o pecado e vencendo o diabo. Eu fico impressionado que muitos crentes têm medo do diabo. Alguns têm tanto medo do diabo que eles quase que fazem uma parceria, né? Fala, fica tranquilo, eu não te ataco, você não me ataca, a gente vai se aliar aqui e está tudo bem. Não tem essa possibilidade, gente, não existe, né? Mas não é assim? Tem crente que tem medo de macumba, tem crente que tem medo de espiritismo, de candomblé, de tantas outras coisas. Gente do céu, onde é que nós estamos com a cabeça? Que Deus é esse que nós servimos? Que disposição é essa que Ele colocou para nós? Que é a presença dEle, que é a presença do Espírito Santo. Eu estou falando só de viver uma vida agradável a Deus. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está falando de viver uma vida agradável a Deus, mas também uma vida que sai da defensiva e parte para a ofensiva. Uma vida que tem poder de Deus para poder testemunhar. Foi engraçado, né? E nós aprendemos no discipulado que uma das coisas fundamentais do discipulado é a transparência. Você tem que ser transparente. E tinha uma das perguntas lá, num dos nossos encontros de microgrupo, que era: quanto tempo faz que você não fala de Jesus para uma pessoa, que você não testemunha de Jesus para uma pessoa? E nós tínhamos que ser honestos e transparentes, né? E ficamos todos meio que envergonhados, porque fazia muito tempo que a maioria de nós não tinha força, autoridade e poder para testemunhar de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para esquecer do seu reino e focar no reino de Deus, esquecer do reino de Israel, focar no reino de Deus, receber o poder do Espírito Santo para testemunhar, para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para estender o reino de Deus e expandir o reino de Deus.
Para isso, nós precisamos desesperadamente do poder de Deus que está à nossa disposição. Vamos orar? Vamos ficar de pé para orar? Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida diante do Senhor? É isso mesmo, Senhor. Comece a orar. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor. Estou ouvindo o pastor Josué aqui. Espírito, enche-nos, Senhor, enche-nos da Tua graça. Nos conduz aqui, pastor José, na oração. Vamos clamar. A gente é clamar mesmo. Clama pelo revestimento de Deus, pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. A Tua palavra é viva. Aleluia, a Tua palavra é a verdade. Ouvimos a Tua palavra, mas como uma verdade distante. Aleluia. Enche-nos nessa noite, sopra sobre nós, Pai, como o Senhor soprou sobre os Teus discípulos. Pai, o Senhor afirmou para aquela mulher samaritana que um rio de água viva fluiria do seu interior. Deus, esse rio, onde está esse rio na minha vida? Aleluia! 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 Essa fonte está dentro de nós, Pai, faz ela jorrar. Não temos dado liberdade a essa fonte, temos reprimido. Aleluia! Temos nos calado, ficado com vergonha. Temos vergonha. Oh Deus, como é bom experimentar do Teu Espírito, esse gozo que vem lá do íntimo do nosso ser. Sopra sobre nós, Pai, abastece-nos nesta noite, desprende, Pai, de nós, ó Deus, e que nós possamos focar nisso. Achar essa porta desse tesouro que é o Teu Espírito que está dentro de nós. Aleluia. Espírito de Deus, visita-nos nessa noite de uma forma poderosa. Ó Deus, enche-nos. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Que essa palavra produza, Pai, esse dínamo, essa explosão, essa força, esse poder. Que essa autoridade do Senhor seja uma realidade na nossa vida de tal forma que nós possamos olhar para o pecado e sentir nojo do pecado. E desejar o céu, desejar o Teu reino, o reino da justiça, o reino da santidade, o reino da bondade. Louvado seja o Teu nome. Visita-nos nessa noite, Pai. Visita-nos na nossa casa. Quando chegarmos em casa, que a nossa casa seja invadida também por essa luz do poder do Senhor. E tudo que é mal, saia em nome de Jesus. Entra, Senhor, no seio das nossas famílias, que toda discussão, todo desentendimento, todo desamor, tudo aquilo que desagrega, tudo aquilo que é do maligno, tudo que é mal, que sai em nome de Jesus,
Que a paz do Senhor reine nas nossas casas, que a tua paz reine, o Deus, o reino da luz, o reino do Senhor esteja na nossa casa. Nessa noite nós possamos ter sonhos, ouvir o coral. E amanhecer amanhã, Pai, com uma alegria inexplicável. Porque o Teu Espírito Santo, Pai, é o Espírito da alegria. É o Espírito do entendimento, da sabedoria. É o Espírito da santidade. É o Espírito da esperança. Dai-nos a Tua graça, Pai. Despede-nos nesse Espírito nessa noite, em nome de Jesus.